agora das correntes, né, filosóficas, científicas, que influenciaram diretamente os nossos dois movimentos, realismo e naturalismo. Vitor, por que vocês falam realismo e naturalismo? Porque, na verdade, um movimento é um desdobramento do outro. O naturalismo, ele é o desdobramento do realismo. Tá? Então, é como se o naturalismo fosse um galho do realismo. O realismo é o tronco, o naturalismo é um galho, é uma parte dele. Tá? Então, são dois movimentos que praticamente são dois em um. Tá? Eles têm coisas em comum, mas também tem coisas que são diferentes, tem particularidades. Então você tem uma particularidade do realismo, uma particularidade do naturalismo. Ambos começam no ano de 1881. O marco inicial do realismo no Brasil é em 1881, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E o marco inicial do naturalismo no Brasil é também o ano de 1881, com a publicação de O Mulato, de Aloysio Azevedo. Tá? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre essas correntes. Agora a gente vai falar sobre a primeira, que é o positivismo. E o que veio a ser positivismo? O positivismo é uma corrente de Auguste Comte, tá? Se você quiser citar... Gente, essas correntes aqui são muito boas para você citar na dissertação do Enem. Qualquer redação é bacana você citar, né? Para mostrar que você tem bagagem, né? O positivismo, né? Ele diz que é o seguinte, do Comte, né? Se você não lembrar o nome do cara, você bota... Comte, só que é Comte com M, tá? O positivismo de Comte afirma que as únicas verdades são aquelas verificáveis pelo viés científico. É aquela ideia do acredito muito na ciência. Eu só acredito naquilo que a ciência pode provar. Então, o positivismo ele vai acreditar que tudo está pautado em uma coisa, ordem e progresso, né? A bandeira do Brasil. Então, tudo vai estar pautado aonde? No progresso científico. Tá? Na disciplina e no progresso científico, tá bom? Então, pensar em positivismo é você pensar num questionamento de tudo que a gente viu anteriormente, a questão da igreja, a questão dos costumes, dos hábitos. Você vai ter aí um questionamento muito forte em cima disso, tá bom? Então, você tem, essa aí é um ponto do positivismo, tá? Que vai criticar aquilo que a ciência não pode provar. Então, se a ciência prova, então eu aceito. A ciência não prova, então joga fora. Tá bom? Nós vamos ter o determinismo histórico-geográfico de Hipólito Tainer, né? Se você não sabe escrever, bota só H.Taine, né? Na redação. Cara, o determinismo eu acho talvez uma das correntes que mais toca, né? Que a gente vê que nós vivemos isso o tempo todo. Tá? O que diz o determinismo? O determinismo ele fala que o comportamento humano, o meu comportamento, o seu comportamento, ele é influenciado por três fatores. O primeiro fator é a raça, o povo que eu estou inserido, a raça. O segundo fator é o momento histórico. E o terceiro fator é o meio. Tá? Não necessariamente nessa ordem, tá? O meio, a raça, o momento histórico. Então, aquela ideia de que o homem é produto do meio vai surgir aonde? Do meio pelo viés determinista, tá bom? Então, o determinismo vai falar que o homem é produto do meio, da raça e do seu momento histórico. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma menina do período, né, a gente está falando aí de realismo e que o realismo começa no ano de 1881. Se eu for numa escola e conversar com uma pessoa e falar assim, com a menina no ano de 1881, digamos, né, eu converso com um adolescente e falo assim, quais são seus planos para o futuro? O que essa menina vai dizer para mim? Eu sonho em casar com um homem rico e ter uma vida bela, recatada e do lar. Agora conversa com a menina do 2020. O que ela vai dizer para você? Ela vai dizer o seguinte, não, meu sonho é trabalhar, conquistar minha independência financeira, é me formar, é ter faculdade. O último ponto, talvez, que ela pense é pensar em casamento. Porque o momento histórico é outro. O momento histórico daquele tempo influenciava o comportamento da menina ser bela, recatada do lar. Entende? A raça, o que o povo brasileiro vivia para influenciar aquele comportamento? E o meio, né, ter um ambiente familiar. Se você está num ambiente que todo mundo fala alto, a sua tendência é falar alto. Ou fazer o oposto, se retrair. Ficar muito tímido. A gente tem você, quando está com seus amiguinhos, com a sua tropa, né? Você se comporta de uma forma. Agora, quando você está com a sua família, você pode ser outra. Porque o meio te possibilita um outro comportamento. Tá bom?
a gente vai ter aí o evolucionismo de Charles Darwin, que é o nosso darwinismo, né? Que vai dizer o quê? Vai ser a teoria da seleção natural, que diz que na evolução das espécies sobrevive aquele que é capaz de se adaptar. Então, na confusão do mundo, vai sobreviver aquele que tem a possibilidade de adaptação. Tá bom? Então, nessa sociedade, nessa selva de pedra que nós vivemos, gente, observa que tudo isso ainda é aplicado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de uma forma muito forte, tá? Então, nessa loucura que a gente vive em 2020, só vai sobreviver, né, aquele que tem a capacidade de se adaptar. Né? Então, o brasileiro, ele sobrevive de teimoso, né? Então, a gente vai se adaptando aqui, se adaptando ali para sobreviver, tá bom? Então, teoria darwinista. Nós vamos ter do Ernest Renan, né, a negação do cristianismo. Essa daí foi a mais polêmica para a época. O autor considera Deus apenas um ideal, um produto da consciência humana. Então, para Renan, Deus é um produto da consciência humana. O homem criou Deus, tá? Para tentar colocar um certo juízo de valor, uma questão moral, aquela coisa assim, ó, não faz isso que Deus não gosta, não pega aqui que Deus castiga, né? Como se fosse um grande juiz do povo. Então, é uma teoria, né? A negação do cristianismo vai surgir aí. Nós vamos ter o socialismo de Marx e Engels, né, que é a conscientização e organização da classe operária, né? Você tem aí a classe dominada versus a classe dominante, né? Você tem aí a burguesia contra o proletariado. Você vai ter essas lutas aí que vão surgir neste período, que vão influenciar também a escrita. E por último, nós temos aí a psicanálise de Freud, principalmente Machado de Assis, principalmente o realismo, né? Vai beber demasiadamente da psicanálise de Freud, tá bom? Tá? Que vai dizer o quê? Que o método de investigação na mente humana e dos seus processos que eleva a mente para além das reações biológicas e fisiológicas, tá? Esse método, né, de Freud, ele vai estar pautado em nós somos divididos em três, a nossa mente é dividida em três, o id, o ego e o superego. O que é o id? O id é aquela parte da sua mente que diz que você tem que agir por instinto. Sabe quando você não quer falar e você fala? Quando você não quer rebocar a cara de alguém, você reboca, você está sendo usado pelo id. Sabe? O id é o teu instinto, o teu impulso. O superego é a tua razão extrema, é a tua moral, né? E o ego, né, é o equilíbrio. Ele está o tempo todo tentando entender o que o id e o superego quer para tomar a sua determinada atitude. Pensa no desenho animado do Pica-Pau, quando você tem o anjinho e o diabo. O diabo é o id, o anjinho é o superego. Ah, é minha consciência. Não, Freud, para com esse negócio de é o anjo e o diabo. Não, Freud explica. Id, ego e superego. Tá? O ego é o equilíbrio, tá? Que está o tempo todo tentando entender o que o id quer, o que o superego quer para fazer aí o seu equilíbrio e vida que